depois é o 408. 408. E esse 352 é qual? Fala aí. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Mais uma vez, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos nos reunindo neste culto vespertino para a adoração ao nome do nosso Deus. Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto, é que nós estamos aqui reunidos. E você faz parte desta realidade. Se você não estivesse agora nos acompanhando em sua casa ou em outro qualquer lugar, mas juntando o seu coração, a sua mente, a sua devoção ao que estamos fazendo aqui, nós não teríamos o culto, mas estamos cultuando, porque você está fazendo isso se tornar possível como corpo vivo de Cristo, como nós somos. Que Deus possa nos falar mais uma vez nesta noite, durante todo este culto, e que o Senhor seja de fato adorado na beleza da sua santidade. Vamos passar então, meus queridos, a direção do nosso culto ao nosso ministro de música. A mão do Senhor se mantém estendida àquele que o busca. É o tema do nosso culto essa noite. Meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Vamos então ler o texto de Salmos 17, do 5 ao 7, todos juntos. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregarão. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Hino de número 352 do Inário para o culto cristão. Cristo te estende sua forte mão. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59, 1. Vida, mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem
te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, Cristo te estende, Cristo te estende sua forte mão. Nós cremos, Senhor, que tua mão está sobre nós. Está sobre nós. Teu povo que nessa noite, Senhor Deus, se levanta para te adorar, crê que a tua mão está sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, e continue a fortalecer os nossos corações com a tua palavra, com a tua verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Fiz com quem chegava de novo, vou fazer então com a Cíntia, porque hoje quem está conosco é a Cíntia, retornando também para somar com esse grupo, e nós somos gratos a Deus pela vida de cada um que aqui está hoje. Temos a Elisa, a Cíntia, o Bud, o Henrique, o Anderson, o Fernando. Então, meus irmãos, não se esqueçam, nós estamos de pé porque cremos. Nós temos irmãos que oram por nós. Deus seja louvado. Amém. Depois de alguns meses, né, Cezinho, eu sou grata a Deus de poder estar aqui. Mais um culto. E que o Senhor esteja abençoando a você que está assistindo e participando deste culto agora. Mas eu quero, como de costume, deixar uma passagem que está lá em Hebreus 4:12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina como nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. Ela é o nosso guia. Ela nos conforta e, como o Cizinho falou, ela nos mantém de pé diante das dificuldades. Então vamos nos apropriar da palavra do Senhor. E eu te convido então a cantar essa canção, Oferta Agradável a Ti.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Deus sabe de tudo que o nosso corpo físico necessita e de como é importante a gente cuidar dele. Mas, acima de tudo,
É a palavra de Deus quem nos sustenta. Vou seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Para aqueles que já estão cansados de ficar sentados aí no sofá e para facilitar a saída do seu canto, se você quiser ficar de pé na sua casa, nós vamos cantar a última canção que se chama Hosana.
buscar e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Amém? Feliz? Pode orar? Oremos. Pai de amor, mais uma vez estamos aqui reunidos como tua igreja, Pai, declarando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, te glorificar, te exaltar enquanto estivermos aqui, meu Pai. Receba esse louvor, Pai, que o Senhor possa estar feliz, com o coração alegre de ouvir a nossa voz e o nosso coração, meu Pai. Conduz este culto, Senhor, e que o Senhor mais uma vez fale conosco, se revele a nós, Pai. Estaremos te ouvindo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Leiamos juntos o texto de confissão. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Nós lemos até isso num hino congregacional, mas como é bom reforçar isso. Meu irmão, agora nós vamos participar juntos do momento de oração, mas antes, ouçamos o recado de Deus, trazido pela Maria Clara. Deus no controle. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender.
Depois, irmãos, desta bela mensagem, nós vamos continuar na presença de Deus, agora buscando sua presença, mais uma vez, usando os nossos enunciados para que os irmãos os transformem em orações. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo, em Jesus se fizesse um de nós e nos ouve, por causa dele, Jesus, e graças à intercessão do teu Santo Espírito. Esses são ainda os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso templo, mas tu nos assiste no teu tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja, e ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a sermos diligentes para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Como Pedro, o apóstolo, declaramos que te amamos, ó Senhor Jesus, e que em ti, por causa de ti, é bom poder estar com o Pai, enquanto neste bailar frenético a vida vai. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos ao Pai pelos que têm vencido esta pandemia e pelos que em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram em ti, Jesus, a luz de um novo dia. Nós ainda estamos a pedir em teu nome, Senhor, em tua mediação, pela intercessão do teu Santo Espírito nestes tempos de calamidade, de dor e temeridade, de reveses imprevistos e mudanças de exegeses, saudades, ruína e vulnerabilidade, o teu socorro. Sabemos que esta realidade, que é dura, nos acontece, porque a humanidade, precisando de cura, tem trocado o teu caminho pelo desalinho enganoso do mundo, a tua verdade pelo ensino imundo de Satanás, que age em seu ódio profundo contra o teu nome. Mas reconhecemos que, como teu povo, temos caído no logro de não sermos sempre e sempre de novo o sal da terra, o do mundo à luz, e que a nossa aliança então erra por nos afastarmos da cruz. Temos confundido a fé, esquecido a doutrina, deturpando a prática. Que aprendamos, Senhor, que o que estamos enfrentando agora é o desprezo do mundo pelo teu favor. Tem misericórdia da tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção para enfrentarmos de forma correta os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Em teu nome, Senhor Jesus, por causa das lutas desta nossa trajetória, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ó Senhor, quão grande é o mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam e os abismos da terra se abrem para nos engolir. Fica conosco, Senhor, porque nesta vida que passa como a nuvem tênue da fumaça, sem ti nós perecemos. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor, a tristeza e o pavor, a depressão e o estresse que nos deixa sem ação. Tem misericórdia, meu Deus, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Que os que sonegam o salário dos trabalhadores e se enlameiam na corrupção como malfeitores, não subsistam. Que não subsistam, Senhor, os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras e das politicagens. Os que, como juízes, legislam o injusto. Senhor, coloca esta gente que vende, negocia a moral da nação sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto é tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos e sem fonte de rendas. Tem piedade do nosso município,
do nosso estado, do nosso país. Tem piedade da nossa terra, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, aos candidatos. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país e da cidade. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que a cada 15 minutos uma criança sofre algum tipo de violência sexual em nosso país? Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras para, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria e iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa-os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, ainda que colocando as suas em risco. Dá a eles a sua bênção. Porque somos tão frágeis. Segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sobre a tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem nós nos refugiamos, o nosso escudo, a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, que tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo teu sangue, o sangue de nosso Senhor, Salvador absoluto, Jesus Cristo. E hoje recebe a nossa gratidão, porque a alta corte de Lahore, no Paquistão, absolveu na semana que se foi a Salwan Mazir, cristão que estava preso há 6 anos e que fora condenado à morte sob a acusação de ter blasfemado contra o islamismo, crime que no Paquistão pode levar à pena de morte. Mazir foi preso em 2013 e em março de 2014 ele foi julgado e condenado à morte pelo crime de blasfêmia. Mas agora a alta corte judicial de Lahore, liderada pelo juiz Syed Shehbaz Ali Rizvi, absolveu Salwan Mazir da pena de morte e também decretou a sua libertação sob custódia. A prisão de Mazir em 2013 se deu porque um seu amigo muçulmano o acusou de insultar o profeta Muhammad, Maomé, numa conversa, quando Mazir disse ao seu amigo: sim, meu Jesus é genuíno, o meu Salvador, ele é o Filho de Alá, ele voltará, enquanto o seu profeta é falso. Meu Jesus é verdadeiro e é o único que pode salvar. O incidente, que supostamente ocorreu num bairro de maioria cristã, a colônia Youssef, após ser divulgado pelas mesquitas de Lahore, provocou a fúria de cerca de mais de 3.000 muçulmanos que atacaram o bairro cristão, saqueando e queimando aproximadamente 180 casas de cristãos, 75 lojas de propriedades cristãs e pelo menos 2 igrejas. A sentença de soltura se deu à luz do fato de que as acusações foram feitas de forma ilegal e com más intenções. No Paquistão, falsas acusações de blasfêmia são generalizadas e muitas vezes motivadas por vinganças pessoais ou ódio religioso. As acusações são altamente inflamatórias e têm o potencial de provocar linchamentos de cristãos e protestos em massa. Atualmente há 25 cristãos que estão presos sob acusação de blasfêmia no Paquistão. De qualquer forma, as orações das igrejas precisam continuar em favor de Mazir, porque não é incomum, quando alguém é solto após ter sido acusado de blasfêmia, ser assassinado por grupos muçulmanos radicais. Ouve-nos agora, Senhor, quando nós oramos no silêncio das nossas almas e com os gemidos dos nossos corações. Vamos recorrer, irmãos, à nossa lista de intercessão, orar pelos nomes que ali estão colocados, buscando-os conforme a letra inicial do nosso nome,
que é assim que nós estamos dividindo esta lista. Vamos orar por eles. Eles contam com isso, o Senhor conta com isso, a igreja conta com isso. Vamos por nós agora, irmãos, abrindo os nossos corações diante do Senhor, falando a Ele acerca das nossas inseguranças, dos nossos temores, das nossas preocupações. Claro, Ele sabe de todas as coisas, mas quando eu falo com Deus sobre as minhas necessidades, eu me ouço, e com isso a minha dependência de Deus fica mais fácil. Ore por quem está ao seu lado. Se não houver ninguém, ore por alguém agora que vem à sua mente, ao seu coração. Em nosso momento de oração, irmãos, nosso conselho missionário faz parte, trazendo informações de organizações e missionários com os quais nós temos parcerias, e eles oram por isso. E no culto da noite, nós temos também a oração do Pai Nosso, feita por uma das nossas crianças. Então, irmãos e amigos, encerrando esse nosso momento de oração, agora, lembrando de missões, nós vamos orar pelos missionários Pastor Hans e Elaine, que estão na Letônia, ali no leste da Europa. É um lugar muito frio e eles, então, inclusive, agradecem por mais um verão. Nós vamos passar aqui para os irmãos alguns dados da carta missionária que enviaram à igreja no mês de setembro. São os relatórios missionários. E eles então agradecem por esse verão, porque de fato, aqui no Rio de Janeiro, talvez alguns peçam para deixarem o verão. E aqui eles estão pedindo para permanecerem no verão, porque o frio é muito grande. E apesar das restrições da pandemia, aquela igreja onde eles trabalham, então, conseguiu realizar este ano 9 batismos. E isso é um trabalho muito bonito ali na Letônia, naqueles lugares que são dos mais irreligiosos do mundo. Nós temos um grande índice de ateísmo ali na Letônia. E aí está um grupo, então, esse grupo de jovens. Pastor Hans está ali na esquerda de quem olha. Na direita, não sei se está dando para enxergar, mas deve ser um dos diáconos da igreja. E ali está, então, essa foto muito bonita desse batismo realizado ali na Letônia. Na primeira semana de setembro também, eles dizem que participaram de uma reunião em celebração da independência do Brasil, bem como o relacionamento entre os dois países. É interessante que, talvez, aqui no Brasil, as pessoas nem sempre se lembrem de comemorar ou de falar da independência do Brasil, mas lá longe o Brasil é valorizado. E nessa reunião foi possível uma aproximação dos missionários com o povo da Letônia, através de troca cultural. A missionária Elaine retomou a sua atividade em uma escola para crianças autistas este mês, abrindo a oportunidade para demonstrar o amor de Deus através do trabalho cristão. E eles então fazem alguns pedidos de oração. Eles pedem pela família e pela saúde e por proteção física e emocional.
nós devemos orar, então, por estes pedidos. Nós também temos aqui o pedido deles, missionários da terra. Tem alguns missionários que são chamados de autóctones. Autóctones são os missionários do próprio local, que estão na Letônia e na Estônia, um país vizinho. E também por outras igrejas que eles conseguem apoiar no interior da Letônia. E lembram o último pedido, que é pelos líderes locais e as suas igrejas neste tempo de pandemia. Nós vamos então orar por eles. Agradecemos a Deus por estes nossos missionários tão efetivos e tão especiais para a tua causa, para a tua obra ali na Letônia. Pedimos que eles possam realmente sentirem-se ali felizes e realizados, fazendo a tua obra, e que esta obra possa se tornar manifesta como a expressão da glória de Deus naquele lugar tão difícil. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Obrigado, Miguel, pela oração do Pai Nosso, Maria Clara também, pelo louvor trazido. Convido a igreja para lermos o texto de louvor e consagração. A mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras 8, 22b. Louvemos a Deus com o hino 408 do Inário, nosso momento de ofertas. Lembrando, irmãos, privilégio de contribuir, de fazer parte desta obra através do milagre da contribuição que tem que se repetido já de um bom tempo nesta igreja. Deus nos tem abençoado. É um dom do Espírito a contribuição. E que bom que o Espírito Santo está conseguindo usar pessoas e pessoas da nossa igreja que estão abrindo suas mãos, seus corações e assim mantendo as atividades e os compromissos da nossa igreja. Que mesmo não podendo ter as suas reuniões presenciais, agora a não ser com o culto de quarta-feira, ainda pequeno, não é? Mas continua com suas portas abertas em termos de socorrer as pessoas e famílias necessitadas, membros da igreja necessitados. Hoje pela manhã o nosso administrador não só prestou contas, né, das atividades da igreja com outras igrejas, em termos de ação social, como também falou das atividades da igreja em termos de ir ao encontro da necessidade de membros seus, de pessoas que precisam de remédio, não tem como comprar, e até mesmo às vezes de ajuda, né, em outras necessidades, até como alimentação, e em situações em que outros membros da igreja conseguem detectar o problema, vão e socorrem e nos avisam, não é, a esse respeito, que é importante. Isso tem que ser feito. Vamos nesse momento então, enquanto o número das contas da igreja estão sendo colocados aí, para nos facilitar a contribuição, participar, mais uma vez, do milagre da contribuição. Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Lucas 8, 24.
As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encarapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem não tragar, e leva o Senhor desde o céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Dias do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encarapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus. Cíntia, ora pra gente. Te agradecemos, Senhor, por todo o seu cuidado conosco, e nós queremos te pedir que tu, Espírito Santo, trabalhe ainda nos nossos corações, nas nossas mentes, para o dom da contribuição, Senhor. Esteja, ó Pai, com os nossos irmãozinhos que estão passando por alguma dificuldade financeira, estão enfrentando desemprego, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a cada um deles conforme a tua vontade. Senhor, dê sabedoria também à administração da tua igreja, para que esses recursos sejam bem utilizados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ouçamos o recado de Deus com o irmão Kleber Bernardo. Preciso aprender.
Preciso aprender, partilhar tudo que tenho. Eu preciso aprender, ajudar a quem precisa. Eu preciso aprender, perdoar minha família com perdão de Deus. Preciso aprender, respeitar os meus limites. Eu preciso aprender, meu irmão compreender. Eu sei, preciso aprender, preciso aprender. Eu preciso adorar a Deus de preciso adorar de coração. Ser um novo em família, em plena união. Eu preciso declarar como preciso declarar como só em Cristo eu consigo a verdadeira solução. Vem, Senhor Jesus, preciso só de Ti. Preciso aprender, respeitar os meus limites. Eu preciso aprender, meu irmão compreender. Eu sei, preciso aprender, preciso aprender. Eu preciso adorar a Deus, preciso adorar de coração. Ser um novo em família, em plena união. Eu preciso declarar como preciso declarar como só em Cristo eu consigo a verdadeira solução. Vem, Senhor Jesus, preciso só de Ti. Preciso só de Ti, meu Senhor Jesus, preciso só de Ti, preciso só de Ti. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, você e sua família. Leiamos o texto de proclamação e edificação. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. Isaías 41:13. Com as nossas orações, ouçamos o recado de Deus através do nosso pastor. Sem dúvida, um dos nossos comportamentos como seres humanos que demonstra a nossa capacidade é o da indagação. Nós começamos a perguntar muito cedo e não paramos mais. Por volta dos 3 anos, a criança começa com os seus porquês. Por que isso? Por que aquilo? Jean Piaget, o conhecido biólogo, filósofo e psicólogo suíço, chamava a esta fase de
pré-operatória. Sem dúvida, os porquês das crianças, e às vezes, algumas vezes, e até muitas vezes, de nós adultos, nos deixam em situações complicadas. De um pastor luterano li que, após fazer um culto fúnebre, sepultando um idoso da sua comunidade, enquanto saía do cemitério, percebeu um garotinho com um pouco mais de 3 anos, puxando-lhe a toga. Os pastores luteranos usam togas para os seus ofícios religiosos. Parei, disse o pastor, e olhei para baixo e vi um meninozinho que não largou a minha toga. E então lhe perguntei: o que é que você quer, meu filho? Descobri que era um dos netos do Senhor, que nós havíamos sepultado, pois logo veio a pergunta: por que você falou que os anjos vieram levar meu avô para Jesus e você deixou meu avô naquele buraco? Eu pensei, disse o pastor, devia haver uma lei proibindo trazer crianças em cemitérios. Haja explicações, irmãos, nessas situações. Vez por outra, pais e avós me procuram com perguntas que seus filhos, filhas e netas fazem a eles, e eles às vezes me procuram: pastor, o meu neto, minha neta, meu filho, minha filha me fez esta ou aquela pergunta, e eu disse que ia procurar o senhor, ou para que ele procurasse o senhor, para que ele viesse e falasse com o senhor, porque eu não sei como responder. Meu Deus, eu penso consigo mesmo, o que eu vou responder a esses pequenos teólogos? É como se diz, né? Só Jesus na causa. Verdade. Há muitas e muitas perguntas que nós temos de fazer ao longo da existência, para as quais nós não temos respostas. Nós perguntamos aos nossos pais, perguntamos aos professores, perguntamos aos parentes, perguntamos aos amigos, perguntamos a nós mesmos, mas nem sempre nós conseguimos respostas para o que perguntamos, nem sempre nós ficamos satisfeitos com as respostas às nossas perguntas. Quantas vezes nós descobrimos que fizemos perguntas erradas, ou que perguntamos às pessoas erradas? Existem fatos, realidades que nos levam a fazer perguntas para as quais podemos ter respostas tão somente parciais acerca do que acontece ao nosso redor, e em muitas situações resposta alguma. Existem muitas e muitas perguntas que estão sendo feitas por causa da Covid-19, cujos desdobramentos nós estamos testemunhando, pelos quais, inevitavelmente, nós estamos sendo envolvidos. O que ela é realmente? Juízo de Deus? Castigo de Deus? Nada disto? As respostas são várias, desde as mais sérias, sobre as quais se vale a pena meditar, até as mais estapafúrdias, que nos revelam quão tolos podem ser os seres humanos, apesar de serem seres pensantes. Sobre isto, sejam quais forem as respostas que já tenhamos ouvido, uma eu lhes posso dizer, precisa ser pensada e repensada. É aquela que diz que fatos assim acontecem para que não nos esqueçamos de que somos pó e ao pó voltaremos, e que todo poderio econômico, científico é incapaz de oferecer sossego, tranquilidade acerca de algo para o qual ainda não há uma real imunidade, para ricos ou para pobres, para os extremamente inteligentes ou os mais ignorantes, porque diante do risco da contaminação desta pandemia, todos nós somos iguais. Não é de admirar, meus amados, que realidades assim nos levem a fazer perguntas a Deus, algumas profundamente doídas. Por quê, Senhor? Por quê? Quando dizemos crer em Deus, nós sempre fazemos perguntas a Ele, mas nem sempre estamos cientes que todas as perguntas que são feitas a Deus só podem ser respondidas de forma a nos acalmar quando elas são feitas em Jesus Cristo. Por isso chamo esta reflexão de as perguntas de Deus com as respostas em Cristo. E sem dúvida algumas perguntas que de repente venhamos fazer a Deus, elas só serão de fato respondidas quando o conhecermos como nós somos conhecidos, e aí não mais
nesta terra, usando-se a expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Esta é uma das afirmações das Escrituras Sagradas, da Bíblia que nós cristãos cremos, ensinamos e confessamos ser a palavra de Deus. E aí é importante que saibamos, pois esta palavra nos diz isto, que Deus também faz perguntas, e que nas respostas nossas a estas perguntas de Deus estão as verdades que precisamos saber para que a nossa vida, mesmo quando colocadas diante das indagações as mais profundas, não perca o sentido, não perca a razão de ser chamado de vida. Nas respostas às perguntas de Deus que podem ser dadas a Ele através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto, é que escaparemos da terrível ameaça de vivermos esta vida sem as respostas que nos farão habitar neste mundo cheio de gente, cheio de coisas, cheio de fatos, mas que não passará para nós, infelizmente, de uma terra de ninguém, nos fazendo viver a miséria que é chegarmos diante da morte sem ter resolvido o dilema entre a fé e a descrença. Lembremos-nos que Deus nos faz perguntas para as quais há respostas em Jesus Cristo, porque Ele, Jesus Cristo, nos diz, eu sou a verdade. E porque Ele é a verdade, é que Ele também diz, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A liberdade está nas respostas que nós podemos dar às perguntas de Deus, que em Jesus é que podem ser respondidas, e assim estaremos ampliando a vida, dando sentido a ela, porque ela não será mais o dilema entre a fé e a descrença, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Quero refletir com vocês sobre 4 perguntas de Deus. Existem mais, mas eu quero me deter nessas 4. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós já encontramos a primeira dessas 4 perguntas que Deus faz a nós, seres humanos, a mim e a você, e que precisa ser respondida o mais depressa possível. E eu gostaria que lêssemos então juntos esse texto e esta primeira pergunta de Deus, eu e vocês que estão em suas casas. Vamos ler? Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O contexto, meus amados, desta pergunta é o Éden. E ela foi feita assim que o primeiro ser humano escolheu pecar, desobedecer a Deus e por isso tentou se esconder de Deus. Foi uma pergunta simples, onde você está? Ora, obviamente Deus sabia onde o homem estava. Deus sabia que o homem estava escondido. O pecado trouxe medo ao ser humano. Deus sabia que o primeiro casal havia pecado e sabia que agora era chegado o momento dele, Deus, executar o plano de salvação para socorrer o ser humano caído, ou a humanidade estaria para sempre perdida. Qual a lição que Deus queria ensinar a Adão ao lhe fazer esta pergunta? E qual a lição que Deus tem para nós ao nos fazer esta pergunta? Qual é a resposta que Ele quer? Uma das respostas é que não importa aonde nós estamos, Ele nos chama porque Ele nos quer próximos a Ele. Deus nos quer perto dEle. A Bíblia nos diz que um dos nomes de Jesus Cristo é Deus conosco, Deus pertinho da gente, Deus junto de nós. Por isso toda a resposta às perguntas de Deus tem a ver com Jesus. A resposta a esta pergunta de Deus feita a mim e a você, aonde você está? Aonde você está, Valdemir? Aonde você está, Cizinho? Aonde você está, Fernando? Aonde você está, Cíntia? Aonde você está, Anderson? Não há resposta adequada a tal pergunta sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome da graça perdoadora e salvadora de Deus. Que privilégio!
Que privilégio é possuir a graça de Deus em nossa vida. Preciosa graça, como é doce este som, escreveu o anglicano John Newton no seu hino, que se tornou uma das peças clássicas da himnologia cristã, Preciosa Graça. Ao primeiro casal que havia se desviado, desobedecendo, que tinha ido longe demais, Deus ofereceu a sua graça. Nós que somos pecadores, que nos desviamos, que também sempre desobedecemos, da mesma forma, Deus faz isto. Da mesma forma que Deus se preocupou em ir ao encontro dos dois primeiros seres humanos, para que eles soubessem que Deus, sabia onde eles estavam e que Deus queria que eles ficassem com Deus. Da mesma forma Deus faz isto com a gente. Quando Deus sacrificou um cordeiro para, com a pele daquele cordeiro, fazer roupas que cobrissem a nudez do primeiro casal, que ficaram envergonhados de estar nu, Deus estava prefigurando a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De Jesus, o Cordeiro de Deus, que com seu sangue derramado cobre o nosso pecado para sempre. Quando ainda hoje Deus nos pergunta aonde é que nós estamos, em que situação nós nos encontramos, por mais sofisticadas que venham a ser as nossas respostas, sem Jesus Cristo, nós estamos em pecado, sob o domínio do pecado, condenados pelo pecado. Mesmo que nós não gostemos desta palavra, mesmo que a achemos psicologicamente perturbadora, sem Jesus Cristo nós estamos em dificuldades quanto à eternidade. Sem Jesus Cristo, Deus não está com a gente, e aí não sabemos por quê e para que estamos vivendo. Não aprendemos a viver, e o que é pior, não aprendemos a morrer. Mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, quando recebemos Jesus Cristo, nós vamos enfrentar as lutas, as enfermidades, os sofrimentos, sim, mas com a certeza de que jamais estaremos sozinhos e vamos experimentar realidades indizíveis, inexplicáveis. Vi de uma senhora no Líbano que, por ter recebido Jesus Cristo, afirma ter perdoado os guerrilheiros da Organização para a Libertação da Palestina, que um dia entraram no seu apartamento, tomaram seu apartamento e colocaram-na para fora da sua casa. Tantos e tantos anos. Ela disse: eu descobri que Jesus na minha vida apaga a mágoa, a raiva, me dá sentido para viver, haja o que houver. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, Deus pergunta a você: aonde você está? Aonde você está? Aí Ele mesmo responde: você está com Jesus? Se você está com Ele, é porque você está comigo, e você estará comigo para sempre. Mas ainda no primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a segunda pergunta feita por Deus, das 4 que nós escolhemos. Está em Gênesis capítulo 4, 8 e 9. Vamos ler juntos? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Aonde está o seu irmão Abel? Esta pergunta, meus amados, tem a ver com o primeiro homicídio e o primeiro fratricídio da história da humanidade. Caim matou o seu irmão Abel. Esse assassinato também foi a primeira guerra de religião da história, porque os motivos para que Caim matasse Abel foram religiosos. Deus sabia muito bem aonde já não estava e agora aonde estava Abel. Deus sabia o que Caim havia feito com Abel. Deus sabia que Caim matara o seu irmão, mas mesmo assim perguntou: Caim, aonde está o seu irmão? Quando recebemos, amados e amadas, em nossas vidas, quando recebemos
a Jesus Cristo, enquanto neste mundo nós peregrinarmos, nós ouviremos sempre esta pergunta de Deus: aonde está o teu irmão? Aonde está a tua irmã? E nós sempre, irmãos, temos de nos preparar para responder isto. Não, por causa de Jesus Cristo, a nossa resposta jamais será a de Caim. Sou eu o guardador do meu irmão, da minha irmã? Eu tenho de ficar tomando conta do meu irmão, da minha irmã? Olha, ele ou ela já são bem grandinhos e eu não tenho que ficar tomando conta dele ou dela. Quando nós recebemos Jesus Cristo, Deus nos encontra para que estejamos sempre com Ele, Deus, para sempre. Estar com Deus significa não estarmos sozinhos, desamparados, significa estarmos salvos da perdição eterna. Isso é bom demais. Mas nós não somos chamados para estar com Deus, para andar com Deus, para saber que estaremos para sempre com Deus e nos esquecermos de que nós nos tornamos responsáveis pelos nossos semelhantes. Nós nada temos a ver com Caim. Por isso nós sabemos que, por causa de Jesus Cristo, eu preciso prestar atenção em meus parentes, em meus amigos, em meus vizinhos, em meus irmãos em Cristo. Na verdade, as vidas dos que nos cercam nos interessam, mas também a dos que estão longe, as vidas dos que admiramos e daqueles que nós não admiramos. Sabem, essa é uma pergunta que estará sempre sendo feita a nós como pastores, a nós como ministros de música, aos cantores, aos instrumentistas, porque essa será sempre a pergunta feita à Igreja de Jesus Cristo, e nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Aonde está o seu irmão? Aonde está a sua irmã? Aonde está o seu irmão afastado, a sua irmã afastada? O seu irmão desanimado, a sua irmã desanimada, o seu irmão caído, a sua irmã caída, derrubados pelo pecado, ou pelos sofrimentos, ou pela doença, ou pela vida. Deus confiou a sua igreja a cada um de nós. Na sua igreja, Deus confiou a cada um de nós a responsabilidade de responder a essa pergunta. Porque o Senhor espera que nós sejamos responsáveis pelo nosso irmão, pela nossa irmã, por causa daquilo que Jesus fez e faz por nós. Permitam-me abordar agora a terceira das 4 perguntas de Deus, que separei para comentarmos. Ela nos confronta também de forma especial. Está lá em Jonas, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos? Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esta pergunta, irmãos, foi feita por Deus a Jonas. Quando Jonas, o profeta hebreu, que tentou fugir de Deus porque não queria pregar o arrependimento para a cidade de Nínive, então a capital do império que governava a grande parte do mundo e que era conhecida por sua impiedade, por sua imoralidade. E Jonas ficou zangado ao saber que Deus pouparia a cidade da destruição. Então, nesse contexto, Deus procurou Jonas para lhe perguntar: Jonas, por acaso eu não vou ter compaixão dessa cidade que não sabe fazer a diferença entre a mão direita da mão esquerda? Precisamos, irmãos, compreender que esta é a razão pela qual Deus não faz o que tem muita gente entre nós cristãos que gostaria que acontecesse, que esse mundo explodisse, que viesse logo o juízo final. A grande maioria dos seres humanos capazes de fazer coisas fantásticas em todos os segmentos do conhecimento, esta grande maioria, mesmo aqueles que estão cheios de títulos de doutores, não sabem diferenciar o certo do errado. Parece que sabe, mas não sabe. Isso me leva aos meus tempos ainda de mais jovens,
de mais jovem, quando tive o privilégio de ser o orador de um congresso de batistas universitários, feito numa cidade de Minas Gerais. Eu falava pela manhã nas devocionais e havia um engenheiro da NASA, um cientista norte-americano que falava à noite. Era um homem cheio de títulos, de PhD, que conhecia muita ciência, mas que conhecia muito a palavra de Deus. E eu me lembro que numa das reuniões, depois que ele fez alguns comentários e teceu a sua reflexão, abriu-se oportunidade para pergunta, e uma dos assistentes, uma moça, perguntou, doutor, por que vocês... Ela perguntou, primeiro, existe só o senhor na NASA, que é um cientista cristão? Ele disse, não, há vários cientistas que são cristãos, que creem em Deus, que são pessoas compromissadas com o Evangelho. E ela disse, então, o senhor nunca pensou em se juntar com esses seus amigos e fazer um folheto especial, uma literatura especial, para que a gente alcance os ateus, para que a gente alcance os PhDs das nossas universidades, os nossos doutores, com a linguagem de vocês, que só o senhor e os seus amigos poderiam fazer? Todos ficamos, irmãos, ansiosos esperando a resposta. E ele disse, não, senhora, eu me converti com um folheto que recebi no metrô. Um folheto desses que vocês distribuem. E deixem eu lhes dizer uma coisa, eles são suficientemente espertos, inteligentes, para entender esse tipo de mensagem simples, porque se nós fizermos um folheto com as nossas linguagens, eles vão responder, eles vão questionar, eles vão argumentar. Mas diante de uma linguagem simples, como de um folheto, como nós distribuímos, ou eles creem ou não creem. Porque eles têm que descobrir que não sabem, na verdade, o que estão fazendo. A mensagem nossa, meus amados, é a de que então virá o fim da dor, do sofrimento, da maldade, da corrupção, do terrorismo. Nós pregamos isto. Esta é a razão pela qual a mensagem para este mundo, diante de um iminente juízo de Deus, não pode ser a do tipo, o juízo está vindo e já está vindo tarde, para que vocês, pecadores, impenitentes, patifes, canalhas, possam ver com quantos paus se faz uma canoa, o que vai ser bom para tosse. Não. Essa não pode ser, meus amados, a nossa mensagem. Nossa mensagem é que o fim virá como o fim das lágrimas derramadas pelas tristezas e pela agonia. O fim que se destaca para nós muito mais, não é pelo juízo que haverá, é verdade, o juízo vai acontecer, mas pelo oferecimento da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, em sua morte na cruz e ressurreição, que é a base da nossa pregação. Os ateus precisam de Cristo, os muçulmanos precisam de Cristo, todos os que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, mesmo que se digam cristãos, precisam de Cristo. Como dizermos que temos Jesus Cristo e não nos interessarmos, e não nos comovermos, e não nos mexermos em relação àqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, em relação à necessidade que há de se pregar Jesus Cristo aqui e até os confins da terra. Sabe, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo de verdade, nós descobrimos que Deus se torna íntimo da gente. Por que não passar isto às pessoas? Isto faz a diferença, queridos, na vida de tanta gente. Não faz diferença na minha vida, não faz na sua. Quando nós recebemos Jesus Cristo, sabemos que não temos como ficar com Ele só para nós. É a resposta de Deus a esta pergunta. Não deveria eu ter pena do Rio de Janeiro? Não deveria eu ter pena dessas Babilônias que estão por aí? Deus tem pena, irmãos. Deus tem misericórdia. E a resposta em Jesus Cristo somos nós. Então, entre as 4 perguntas que senti, precisavam compartilhar com vocês, eu quero destacar esta, a 4ª e que é a última.
Ela está em João 8, capítulo 10, versos 11. Então Jesus, vamos ler? Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Essa é uma história bem conhecida. É uma história sobre uma mulher adúltera, flagrada, apanhada em pecado, o qual todos já sabiam que ela cometia, que ela fazia. As testemunhas do seu pecado ali se postaram diante de Jesus Cristo, perguntou o que a lei de Moisés dizia e, no caso, então, o que se deveria fazer. E Jesus Cristo, então, resolve tudo com essas perguntas, duas grandes perguntas numa só, que é feita a mesma pessoa. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Nestas perguntas, que se tornam, na verdade, uma, do Senhor Jesus, nós temos a sensibilidade, irmãos, de Deus se fazendo gente como a gente. A sensibilidade que nós devemos ter como líderes religiosos. Zelosos, sim. Cuidadosos, sim, mas não juízes. Não os guardiões exclusivos dos portais da fé, nos achando por isso acima do bem e do mal. Não é a intenção de Deus deixar que pecadores continuem dominados pelo pecado, seja ele qual for. Não é a intenção de Deus excluir o pecador, alijar o pecador do seu convívio. A intenção de Deus é a de resgatar o pecador, de dar uma nova diretriz, uma nova dimensão à sua vida. Foi por isso que o Senhor Jesus disse àquela mulher, quando ela lhe respondeu: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Que lição maravilhosa, irmãos, nós podemos tirar desse encontro de Jesus com a chamada mulher pecadora. Duas grandes perguntas numa só, duas grandes respostas numa só. Como um ser necessitado, ser humano que necessitado de perdão. Cadê os que estavam condenando você? Sabem que não podem olhar para dentro de si mesmo e continuarem lhe acusando. Eu, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, puro, perfeito, com o direito de jogar sua alma na perdição, mulher, eu não lhe condeno. Mas agora, mulher, vá e mude a sua vida. Você, homem, você, mulher, você, jovem, você já não tão jovem, você, por causa da sua vida incoerente, eu tenho o direito de jogar sua alma na perdição, mas eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então eu não estou lhe condenando, eu estou dizendo para que você mude de vida. Mudar de vida, novidade de vida, sem isso não somos sal e nem luz. Sim, isso é uma questão de tentar acertar cada vez mais, de amanhã ser melhor do que fomos hoje, por causa de Jesus, mas não confiados em nós mesmos. Porque isto, por si só, acaba redundando em fracasso e frustração. É uma questão de amor, de paixão por Jesus Cristo, pois Ele, e só Ele, é o ponto central do nosso cristianismo. Não obras, nem a igreja, mas Ele. E isto também é pela graça. Não vem de nós, vem de Deus. Perguntas de Deus, lições extraordinárias para nós que perguntamos e perguntamos a Deus por isso ou por aquilo, mas não percebemos. Deus muitas vezes nos responde à medida que nós podemos responder também às perguntas que Ele nos faz. Onde você está? Por que você está querendo fugir de mim? Onde está seu irmão, seu próximo, carente, doente, fracassado? A minha palavra de misericórdia, esperança e salvação está sendo anunciada ou está sendo negligenciada ou substituída na sua integridade ou integralidade? Onde está o seu acusador?
Ele já não pode acusar você, depois que eu o salvei. Você está justificado para sempre. Então até onde o seu amor por mim pode levar você? O que você, por amor e por gratidão a mim, pode fazer? Que Deus nos ajude, irmãos, nessas respostas, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para o nosso momento final de culto, com a declaração final, também a bênção final. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Não permita, Senhor, que nos acomodemos e nos tornemos indiferentes à nossa responsabilidade de sua seara. Dá-nos o teu consolo para vencer os males da noite, da vida. Ajuda-nos a crer que por tua causa nunca seremos provados além das nossas forças. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E o que dizemos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Também orem por suas famílias. Olhem as viúvas, os órfãos, os necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar. Ah